bem-vindos à nossa análise de hoje. A gente tem um material aqui que, olha, propõe uma leitura bem diferente, né? De textos apocalípticos. A ideia é investigar o papel de Roma e da Judéia nessa história toda, mas é por um caminho que meio que ignora o simbolismo que a gente geralmente associa com o Apocalipse, por exemplo. Exato. As fontes que a gente analisou trazem uma linha de pensamento chamada teologia de impacto. E o ponto central dela é que textos como o Apocalipse, partes de Daniel, até o discurso de Jesus lá em Mateus 24, eles não seriam primariamente profecias de um futuro distante ou grandes alegorias. Não, essa abordagem vê esses textos quase como crônicas codificadas, sabe? Descrevendo gente e eventos bem específicos ali do século I na Palestina, na época de João Batista e Jesus. Uma abordagem bem pé no chão, então. Histórica. Ela vira muita coisa de cabeça para baixo, né? O ponto de partida dessa teologia de impacto, ou TI, como as fontes chamam, é que esses textos são, na raiz, históricos. Para eles, o Apocalipse, veja bem, não teria sido escrito pelo João Evangelista, décadas depois, lá em Patmos. Não, e quem teria sido? João Batista. E estaria descrevendo a confusão toda do tempo dele mesmo, que acabou levando à morte e ressurreição de Jesus. Nessa visão, o fim, o telos grego, né, não é o fim do mundo, de jeito nenhum. É o propósito, o ato final daqueles eventos específicos. A nossa tarefa aqui é justamente desdobrar como essa interpretação que a gente achou nas fontes enxerga o papel de Roma e da Judéia nisso tudo. Ok, então a proposta é tirar essa camada de símbolo e ver o que tem de história concreta do século I ali, certo? Começando pelo próprio Apocalipse, como essa teologia de impacto lê ele sem os símbolos que a gente está acostumado. Bom, primeiro tem essa questão da autoria, né? João Batista e a data bem mais cedo. Mas a consequência direta disso é que quase tudo que a gente costuma ver como símbolo é mapeado para uma realidade histórica tangível daquela época. A TI rejeita forte essa ideia de dragão, de besta com um monte de chifre, números como 1000 anos, 1260 dias. Para eles, nada disso é alegoria mística. Entendi. Mas então, essas figuras, esses números, onde eles entram nessa visão literal? O que eles representam concretamente? Olha, eles são ligados direto a entidades políticas, figuras históricas ou períodos de tempo literais mesmo. O dragão, a besta do mar, a besta da terra, tudo isso seria ligado a governantes ou sistemas de poder específicos do século I. Os 1000 anos de Apocalipse 20, por exemplo, não seriam um milênio de paz no futuro, de jeito nenhum. Estaria ligado, como a gente vai ver, a uma coisa bem específica do Templo de Herodes. O Apocalipse, nessa leitura, vira quase um espelho, sabe? Que reflete, de forma codificada, a transição dramática do sistema sacerdotal judaico antigo para a nova realidade que Cristo inaugurou. Isso leva direto para o papel de Roma, né? Se não tem simbolismo, como Roma, o império que mandava em tudo, entra nessa história concreta. As fontes parecem focar bastante na dinastia herodiana, certo? Que eram os governantes locais mais sob Roma. Exatamente. Para a teologia de impacto, a chave para entender Roma na narrativa apocalíptica não está tanto no imperador lá em Roma, está nos representantes locais, a dinastia herodiana, Herodes o Grande e os filhos dele, Arquelau e Antipas. Eles não são só figuras políticas, são vistos como os atores históricos que encarnam as forças descritas nos textos apocalípticos. É uma leitura que personaliza muito essas figuras, sabe? Personaliza? Como assim? Que papéis específicos eles teriam nessa leitura literal? Herodes, por exemplo. Aqui a interpretação da TI fica bem detalhada e surpreendente, para dizer o mínimo. Pega Herodes o Grande. As fontes da TI associam ele a duas figuras que parecem opostas no Apocalipse. Por um lado, ele seria o anjo que prende Satanás no abismo por 1000 anos, lá em Apocalipse 20. Herodes o Grande. O anjo? Como? A explicação é, ao reorganizar o sacerdócio e o templo, e principalmente ao treinar 1000 novos sacerdotes para servir ali, esses 1000 sacerdotes literais seriam a chave para entender os 1000 anos.
literalmente. Peraí, Herodes o Grande, o mesmo que, segundo Mateus, mandou matar as crianças em Belém. Esse cara seria um anjo prendendo Satanás? Como é que eles conciliam isso? Isso parece contraditório. Pois é uma dualidade que a TI meio que abraça. Ao mesmo tempo que ele reestrutura o templo e, com isso, prende o adversário dentro de um sistema religioso formal, né? Ele também é associado ao dragão de Apocalipse 12, aquele que persegue a mulher, que eles veem como Maria ou Isabel, e tenta destruir o filho dela. Uma referência clara ao massacre dos inocentes. A TI parece ver Herodes como uma figura complexa. O ato dele de reconstruir o templo teve consequências espirituais ambíguas, digamos assim. Entendi. Uma figura complexa. E os filhos dele? Arquelau, Antipas... Seguem a mesma lógica de mapeamento direto. Herodes Arquelau, o filho que sucedeu o pai na Judéia, ele é identificado pela TI como a besta que sobe do mar de Apocalipse 13, ou a besta que sai do abismo. E por quê? Por causa da tirania dele, que era bem conhecida. Tão ruim que, segundo Mateus, José ficou com medo de voltar para a Judéia com Jesus e foi para Galileia, lembra? Então, Arquelau seria a ameaça direta, o dragão, em termos de poder opressor, por trás da perseguição à mulher e à criança. Já o outro filho, Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, ele entra na história como o cara que matou João Batista, como está lá em Mateus 14. A TI liga isso direto com Apocalipse 11.7, que fala da besta que sobe do abismo, matando as duas testemunhas. Antipas seria essa besta. As duas testemunhas também são identificadas literalmente? Sim, a gente vai falar disso mais pra frente, mas a TI costuma identificar como Maria, Isabel, e Antipas também é visto como parte de uma tríplice aliança herodiana. Ele, Filipe, talvez Arquelau ou outros da família. A TI compara isso com a trindade profana. Dragão, besta, falso profeta. Não é à toa que Jesus chama Antipas de aquela raposa em Lucas, né? Um bicho esperto, perigoso. Nossa, essa ideia de mapear cada besta para um Herodes específico é realmente uma quebra radical com as leituras simbólicas, né? E as fontes levam isso mais longe ainda, não é? Até nas tentações de Jesus. Sim, até as tentações no deserto são relibas. Em vez de ser só um confronto espiritual, simbólico com Satanás, a TI sugere que foram encontros literais mesmo, de Jesus com os governantes Herodes da época. Filipe, Arquelau ou gente dele, Antipas, cada um no seu território. Jesus estaria resistindo a pressões políticas reais, sabe? Ofertas de poder terreno, alianças perigosas vindo direto desses caras. Fascinante essa concretude toda. Além dos Herodes, as fontes falam da interação entre a autoridade romana direta, Pôncio Pilatos, e a liderança religiosa judaica, o Sinédrio. Como a TI encaixa essa colaboração na narrativa? Essa aliança, né? Entre Pilatos e o Sinédrio para condenar Jesus. Ela é interpretada pela TI como a manifestação histórica de Gog e Magog, lá de Apocalipse 20. Gog e Magog. Mas eles não são nações do fim dos tempos? Não nessa leitura. Seriam as forças políticas e religiosas locais daquela época mesmo, que cercam o acampamento dos santos e a cidade amada, espiritualmente falando, né? Para acabar com Jesus. E o gesto famoso de Pilatos, lavando as mãos. Nessa leitura, é visto como uma tentativa dele de pular fora dessa aliança, de se livrar da culpa, talvez por causa do sonho da esposa dele, que a TI até sugere que foi um aviso divino, um anjo, talvez. Mas no fim ele cedeu à pressão, né? Essa colaboração Roma-Sinédrio é vista como central para o clímax da história. Falando em clímax, e a destruição do templo em 70 depois de Cristo, que geralmente é vista como um evento apocalíptico chave. Onde ela entra nessa interpretação da TI? É um ponto interessante. A TI reconhece, claro, a importância histórica da destruição do templo em 70 depois de Cristo. Foi o fim físico do sistema herodiano, do Estado judaico daquela era. Mas eles argumentam que o fim espiritual desse sistema, o cumprimento do telos, já tinha acontecido décadas antes. Ah, antes. Com o quê? Com o ministério, a morte e a ressurreição de João Batista e Jesus. A destruição física do templo seria só uma consequência, que veio depois.
E tem também interpretações literais de detalhes, como o átrio exterior do templo, que Apocalipse 11 diz que foi dado aos gentios para ser pisado por 42 meses. A TI lê isso como um período literal de tempo, ligado a algum evento específico da época, talvez ocupação romana, conflitos locais, e até a fuga da mulher para o deserto com asas de águia, lá em Apocalipse 12. Algumas fontes da TI especulam que isso poderia indicar talvez algum tipo de proteção romana inesperada para a família de Jesus ou para os primeiros cristãos em algum momento. Meio surpreendente, né? Sem dúvida. Entendido. Então o foco em Roma é principalmente via Herodes e Pilatos como atores históricos. Vamos virar a chave agora para outra grande força, a própria Judéia, especialmente o sistema religioso centrado no templo. Como a teologia de impacto descreve o papel dela? Bom, se Roma, através dos Herodes, representa o poder político opressor, externo e interno, a Judéia, para TI, representa o sistema religioso que, apesar de ter origem divina, teria se tornado formalista, até um obstáculo. O templo herodiano, aquela construção magnífica, é visto de forma bem negativa. Ele seria o próprio abismo onde Satanás foi temporariamente contido, lembra de Apocalipse 20? O templo? O abismo? Como assim? O lugar mais sagrado? A ideia é que o formalismo religioso exagerado, sabe? Os rituais feitos só por fazer, sem o espírito. Isso funcionava como um selo, que prendia a verdadeira espiritualidade, impedia a revelação e ação do Espírito Santo. O sistema em si, apesar de bonito por fora, virou uma prisão espiritual. E o sacerdócio que trabalhava nesse templo, o sacerdócio levítico, agora sob controle ou influência dos Herodes. Ele é ligado diretamente àquele reinado de 1000 anos de Apocalipse 20. Ah, os 1000 anos de novo! Então não é um reinado futuro de Cristo. Não para eles. Seria o domínio temporal desse sistema sacerdotal específico, sustentado pelos rituais e pelo poder político dos Herodes. E como esse reinado acaba, então, segundo eles? Ele acaba espiritualmente, não com a destruição física do templo, mas com o surgimento de uma nova ordem sacerdotal, representada por João Batista e Jesus. A TI faz uma distinção aqui. João Batista, mesmo sendo filho de sacerdote levita, Zacarias, é visto como agindo sob a ordem de Melquisedeque, uma ordem mais antiga espiritual, não hereditária. E Jesus, claro, era da tribo de Judá, não tinha nada a ver com o sacerdócio levítico. O ministério deles simplesmente encerra a validade espiritual do sistema antigo. A cadeira de Moisés, ocupada pelos líderes religiosos da época, é trocada pelo grande trono branco do julgamento espiritual lá de Apocalipse 20. E esse julgamento já estaria acontecendo ali. E a cidade de Jerusalém em si, qual o papel dela? Jerusalém, a cidade santa, também tem uma leitura meio ambivalente, mas muitas vezes negativa nos textos apocalípticos lidos pela TI. É identificada como a grande cidade onde as duas testemunhas são mortas em Apocalipse 11. E quem seriam essas testemunhas? Literalmente? Como eu disse, a TI geralmente aponta para Maria e Isabel, as mães de Jesus e João, que teriam sofrido algum tipo de perseguição ou morte simbólica e espiritual ali. A cidade é comparada espiritualmente a Sodoma e Egito, indicando corrupção, escravidão espiritual. Mas olha que interessante, tem um detalhe geográfico crucial para a TI. O evento central de tudo, a crucificação de Cristo, que eles interpretam como sendo a abominação da desolação de Mateus 24. Sim. Não acontece dentro de Jerusalém, nem no templo. Acontece fora dos muros da cidade, num lugar considerado limpo, o Gólgota. E isso é fundamental para te argumentar que o lugar santo profanado em Mateus 24 não é o prédio do templo, mas sim o próprio corpo de Cristo, ou o local da crucificação. Isso muda completamente a leitura de Mateus 24. E os líderes judaicos, o Sinédrio, a gente já falou da aliança com Pilatos. Sim, eles são vistos consistentemente como os principais oponentes de Jesus e João. A força que empurra para a condenação de Jesus, formando aquela aliança Gog e Magog com Roma. Eles representam um sistema religioso antigo, entrincheirado, que resiste à nova revelação. E essa resistência gera conflito interno.
As fontes da TI também reinterpretam aquelas partes de Mateus 24 que falam de guerras e rumores de guerras, nação contra nação. Como assim? Não são guerras futuras? Eles argumentam que a palavra grega polemos, guerra, pode significar também disputas, brigas, debates quentes. E etnos, nação, pode se referir não a países, mas a grupos de pessoas, multidões, facções, até famílias ou clãs. Então, em vez de prever guerras mundiais, Jesus estaria falando das disputas e conflitos intensos dentro da própria Judéia da época, entre grupos diferentes, facções, tudo girando em torno dele, da mensagem dele, conflitos mais ideológicos, sociais do que militares internacionais. Entendeu? Entendi. Ok, essa abordagem de ler tudo como história concreta do século I é bem consistente, de fato. Vamos pegar alguns exemplos-chave, como eventos apocalípticos que a gente geralmente vê como futuros ou simbólicos são lidos como fatos históricos que já aconteceram. Certo. A crucificação, por exemplo. Como a gente falou, para eles, esse é o evento da abominação da desolação. É o momento do juízo divino sobre o sistema corrupto. A morte de Jesus na cruz é a derrota definitiva do diabo. E o diabo, nessa leitura, não é só uma entidade sobrenatural. Ele está encarnado no sistema político-religioso opressor, Herodes Sinédrio. E o fogo que consome o diabo lá em Apocalipse 20, eles interpretam de um jeito bem inesperado. Como? Seriam os anjos de Deus, talvez como serpentes ígneas, uma imagem lá do Antigo Testamento, executando o juízo divino naquele sistema, ali mesmo, no corpo de Cristo, que levou à maldição. Intenso. E a ressurreição? E a famosa vinda de Cristo? A ressurreição de Jesus é a parousia, é a presença real, a vinda de Cristo. Não um retorno futuro daqui a milênios, mas a aparição vitoriosa dele depois da morte, como os evangelhos descrevem. E Apocalipse 20, quando fala da primeira ressurreição, seria dos mártires, dos santos, que participam dessa vitória de Cristo. Para a TI, Jesus já veio em poder e glória com a ressurreição e depois com o Espírito Santo em Pentecostes. Mateus 24, para eles, descrevem eventos que iam culminar naquela geração mesmo. Isso leva a outra reinterpretação bem radical que as fontes mencionam. As 70 semanas de Daniel. Quase todo mundo interpreta como 490 anos apontando para o futuro, mas a TI discorda totalmente, né? Totalmente. A TI rejeita essa ideia de semanas de anos. Lê as 70 semanas como 70 semanas literais, ou seja, 490 dias. E o ponto de partida para contar isso não é nenhum decreto persa, tipo o Édito de Ciro. As fontes da TI acham isso historicamente fraco ou irrelevante para essa contagem específica. Então, quando começam esses 490 dias literais para eles? Aqui entra um conceito bem particular da TI. A contagem começaria com um evento que eles chamam de Ressurreição de João Batista. Ressurreição de João Batista, como a de Jesus. Não física. Talvez um momento em que Deus o comissionou uma revivificação espiritual, simbólica, depois de um tempo escondido, talvez. Atenção! A afirmação de que João Batista sofreu uma ressurreição simbólica em Patmos não é um entendimento da teologia de impacto, sendo uma teologia do concreto, do real, do histórico. A teologia de impacto evita qualquer interpretação poética, simbólica para os fatos que tem em mãos. Que o lança no ministério público dele. A partir daí, contando 490 dias literais, chegaria, segundo essa cronologia deles, exatamente nas bodas de Caná, onde Jesus faz o primeiro sinal. É uma engenharia de tempo bem específica, toda interna aos evangelhos. Nossa, é uma forma completamente diferente de ler Daniel ligado aos evangelhos. Tem mais algum exemplo dessa abordagem de tradução literal que quebra o simbolismo tradicional? Tem um bem interessante. Em Lucas 1, no Cântico de Zacarias, a frase grega anatolê ex ipsos. Quase todo mundo traduz como sol nascente que vem do alto, aurora lá do alto, né? E interpreta como um símbolo de Cristo. Mas a TI, buscando o sentido mais literal, geográfico, propõe traduzir como um movimento vindo do Oriente Alto. Anatolê é o Oriente.
e ekpsos é alto. Eles sugerem que isso se refere literalmente à região montanhosa da Anatólia, hoje a Turquia, que fica ao norte da Palestina. Do Oriente Alto, Anatólia. E qual seria a importância disso? Geográfica. A implicação seria conectar profeticamente Zacarias e João Batista, não só com Jesus, mas com as futuras igrejas da Ásia Menor, para quem o Apocalipse é endereçado na visão tradicional, né? Embora a TI possa ter outra leitura disso. E talvez até com os povos do Oriente, partos, medos, elamitas, que estavam em Jerusalém em Pentecostes, vindo daquela direção. Indicaria um fluxo geográfico real, sabe? De revelação, de gente, de influência vindo do Oriente Alto. E não só um símbolo poético bonito para o Messias. Uau, é muita informação para digerir. Tentando amarrar as pontas aqui. A perspectiva que a gente viu nessas fontes da teologia de impacto desenha um quadro onde os textos apocalípticos são basicamente relatos históricos codificados do século I, é isso? Exato. E Roma, agindo pelos Herodes e Pilatos, e a Judéia pelo sistema do templo e suas lideranças, eles não são só símbolos do mal ou da religião que se perdeu. São atores históricos concretos. As ações deles cumprem literalmente as narrativas do Apocalipse, de Daniel, dos Evangelhos, e tudo gira em torno de João Batista e Jesus. Vida, ministério, morte, ressurreição. Exatamente essa é a linha mestra que a gente encontra no material que analisamos. A teologia de impacto, como ela é apresentada ali, insiste em tirar as camadas de alegoria que se acumularam com o tempo, sabe? Buscando correspondências diretas, literais, com a história, a geografia, as pessoas da Judéia do século I. Figuras como dragão e besta viram Herodes. Lugares como o abismo ou o lugar santo são identificados com o templo ou o local da crucificação. Prazos como 1000 anos ou 70 semanas são lidos como períodos literais de tempo, ligados a eventos específicos daquela época. É uma tentativa forte de ancorar o apocalíptico na história. Bem na história mesmo. Sem dúvida, é uma abordagem que provoca e desafia muita coisa que a gente costuma pensar. Isso deixa a gente com uma reflexão final, né, para quem está nos acompanhando. Como essa leitura estritamente histórica, não simbólica, baseada nessas fontes da teologia de impacto, como ela se choca, ou talvez dialogue, com as interpretações mais comuns que a gente tem, aquelas cheias de simbolismo, de projeções para o futuro. Que perguntas novas podem surgir daí? Sobre a natureza desses textos, sobre a relação entre história e profecia, sobre o que significa a revelação, afinal. Pensar nessa possibilidade de Roma e Judéia terem tido papéis tão concretos, tão literais, nesses eventos chamados apocalípticos, tudo concentrado ali naquele século I tão turbulento, é algo para a gente pensar, né?